Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O que é que vai acontecer depois da Coreia do Norte entrar na guerra da Ucrânia? Depois de vários dias de muitos rumores e desmentidos da Rússia, os Estados Unidos garantem ter provas de que há tropas da Coreia do Norte em território russo. We assess that between early to mid-October, North Korea moved at least 3,000 soldiers into eastern Russia. We assess that these soldiers traveled by ship from the Wonsan area in North Korea to Vladivostok, Russia. A Coreia do Norte não faz parte dos BRICS, uma organização fundada pelas chamadas economias emergentes, mas estará prestes a juntar-se à Rússia na guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul asseguraram que um contingente de 1.500 soldados das Forças Especiais de Pyongyang já foi enviado para o extremo oriente russo. A Coreia do Norte e a Rússia negam a colaboração. A NATO fala em escalada do conflito e a Ucrânia apela a mais ajuda dos aliados. Com a eventual participação norte-coreana no esforço de guerra e com a cimeira dos BRICS em Kazan, nas margens do Volga, a Rússia quis passar a mensagem de que não está isolada pelo Ocidente. Putin recebeu mais de 20 líderes, incluindo o presidente da Turquia, que é um país membro da NATO, e o presidente iraniano, mas também os presidentes indiano e chinês, que há 5 anos não mantinham conversas formais. Nesta cimeira, onde estão representados 45% da população mundial e 35% da economia global, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o mundo precisa de paz em Gaza, no Líbano, no Sudão e na Ucrânia. Que impacto pode ter o envolvimento norte-coreano nesta última guerra? Que influência geoestratégica podem ter os BRICS caso Índia e China passem do confronto à aliança tática? José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI da Universidade Nova de Lisboa, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, José Pedro Teixeira Fernandes, obrigado por ter vindo a este P24 no rescaldo da cimeira dos BRICS e também no momento em que se fala do possível envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia. Começando pela primeira questão, a cimeira dos BRICS serviu para a Rússia passar a mensagem de que não está isolada e que podemos estar diante de uma nova ordem mundial em preparação. Os BRICS são uma ilusão, uma realidade, uma coreografia. O que é que resulta desta cimeira na Rússia? Bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite aqui para o podcast. Os BRICS realmente levantam aqui análises muito contraditórias e percepções muito contraditórias. Há uma tendência, normalmente, quando se fala nos BRICS, para nos colocarmos um pouco em duas posições, eu diria quase diametralmente diferentes. Uma, obviamente, que é muito próxima do que a Rússia diz e é de alguns países que fazem parte dos BRICS, estamos num grupo que é um grupo fundamental do mundo atual, que mostra a transformação da ordem internacional, que marca o mundo multipolar, ou seja, este é o futuro, não é? Temos aqui já o grupo que no futuro vai marcar a ordem internacional multipolar. Temos uma outra tendência comum aqui entre nós no Ocidente, ou pelo menos era até um passado bastante recente, de ver os BRICS como uma coisa menor. Na realidade isto começou uma coisa até curiosa, que não tinha nada a ver diretamente com questões políticas, com uma sigla e com um trabalho feito no âmbito do Goldman Sachs, mas isto é apenas o início de um processo que depois se tornou político. Exatamente, a história é curiosa, mas não é esse, obviamente, aqui a questão central. O Ocidente, penso que talvez por estar muito habituado a posições de poder num sistema internacional, isto também não ter uma característica de um grupo formal instituído, e também por outra razão, e essa sim mais substantiva, que é os BRICS, quer os originais, quer estes que agora já entraram e outros que eventualmente poderão entrar, na realidade são um grupo muito heterogéneo. Portanto, nós encontramos aqui várias coisas. É de facto difícil ter aqui uma imagem equilibrada, porque a primeira ideia, eu diria que isto é algo a ter em conta, é algo que precisamos de considerar que é importante. Ou seja, eu não vou pela tese desvalorizar os BRICS. Já há bastante tempo que eu tenho tido essas discussões, até com colegas e análise aqui da política internacional, eu não vou por essa tese. Agora, reconheço também que os BRICS transformarem este grupo, que todos em conjunto realmente são os Estados mais populosos do mundo, têm em conjunto também economias que, se não pelo PIB nominal, pelo menos pelo PIB em paridades de poder de compra, até ultrapassam o G7,
Isso é inquestionavelmente um peso importante desses países. Agora, transformar isso numa ação coerente é outra questão. Isto leva-nos muito aqui a um segundo aspecto, que é como é que estes países também poderão recriar aqui uma ordem internacional, se é que efetivamente têm o poder e a capacidade para o fazer. Eu diria que o que une muito os BRICS é uma insatisfação com a ordem atual. Aqui, provavelmente, é um ponto completamente transversal. Mas isso é apenas o lado inicial que os une, porque quando nós passamos para o segundo aspecto, que é como é que se traduz essa insatisfação numa linha de ação coerente ou em linhas de ação coerente e consistentes, eu julgo que as coisas se começam a tornar muito mais complexas, incluindo para os próprios BRICS. Isto leva-nos, por exemplo, a identificar, eu diria aqui, 2 grupos de países que estão no cerne disto. Um é a Rússia, que tem um papel central nos BRICS e sempre foi, a ideia dos BRICS como uma força política sempre foi uma linha fundamental, e eu diria um sucesso de alguma forma de Vladimir Putin, como estamos a ver. A China também aceitou muito bem a ideia e cooptou a ideia e encaixou nela. Estes 2 países estão interessados abertamente em alterar, eu diria substancialmente, a ordem internacional. Não tenho dúvidas, e funcionar, embora não necessariamente da mesma forma, e aqui também vem uma diferença importante, em funcionar como um contrapoder do Ocidente. Isso parece-me claro. Mas o estilo de ser contrapoder do Ocidente da Rússia também não é o estilo de ser contrapoder do Ocidente da China, e não significa que eles aí alinhem exatamente nas mesmas políticas. Mas, bom, por simplificação, vamos considerar que estão relativamente próximos no que devem ser os BRICS. Mas há um segundo grupo de países que também são importantes, não tendo tanta importância, mas também são uma parte importante e fundadora dos BRICS, que eu acho que têm outro posicionamento, que é o caso da Índia e o caso do Brasil. Ou seja, se, no caso da Rússia e da China, cada um à sua maneira há um interesse de contrapoder e subverter a ordem internacional tal como existe, julgo que já a Índia e o Brasil, fundamentalmente, que eles procuram ser, uma força, vamos chamar uma expressão clássica, de não alinhados entre blocos. Não estão interessados também em ser propriamente um contrapoder do Ocidente, também não querem naturalmente ser parceiros alinhados com o Ocidente, senão provavelmente estariam a pedir adesão ao G7 ou a associar-se ao G7. Procuram navegar, eu diria, nesta complexidade internacional e ter vantagens neste sistema internacional, explorando aqui diversos fóruns. Eu acho que isto é muito visível, por exemplo, na Índia, que por um lado, vê aqui uma importância nos BRICS de projetar também como um dos países uma nova ordem internacional, mas por outro lado também não deixa de querer os Estados Unidos no Indo-Pacífico e funcionar também como um contrapoder para a própria China, que é outra peça fundamental disto. O Brasil tem aqui uma atitude, eu diria de ponte entre estes países mais importantes dos BRICS e outros depois de uma outra linha de poder. Portanto, isto também é difícil traduzir numa ação coerente homogénea, não é? Eu penso que essa é que é as grandes dificuldades dos BRICS, e que eu acrescentaria aqui uma coisa, que o Ocidente tem subestimado os BRICS e não tem explorado, se calhar, essa heterogeneidade para conseguir até, no fundo, no sentido do seu interesse político, não é? Dividir este grupo mais, porque eu acho que vai precisar de o fazer de alguma forma. Este grupo não tem uma liderança. Eu imagino que a Rússia gostasse de o liderar. A China não parece pretender fazê-lo. Uma das novidades desta cimeira foi o encontro entre Xi Jinping e Narendra Modi, retomando conversações formais que já não existiam, julgo que há 5 anos. Pode haver aqui uma importância geoestratégica e económica dos BRICS, caso China e Índia troquem o confronto do passado por uma nova cooperação tática. Será isso possível? Bom, seguramente se isso ocorrer terá importância estratégica e será um dado maior, mas só voltando um pouco atrás, antes de explorarmos esta segunda parte da questão. Eu tenho uma percepção um pouco diferente da que estava implícita na questão levantada, que é, eu penso que a China de alguma forma quer liderar, só que a China quer liderar e provavelmente eu diria até está a liderar, só que a China não gosta, tirando os assuntos que lhe tocam diretamente o seu interesse nacional, a China procura o low profile, ou seja, não tem a atitude estridente no sistema internacional. Poder discreto, exatamente, joga mais nos bastidores, paciente nos bastidores. Portanto, eu diria que talvez aqui uma imagem só mais afinada, que é
a China deixa deliberadamente à Rússia esse papel de perturbador e vai lá ser o mais estridente do sistema internacional, que encaixa muito bem no Vladimir Putin, naquele ressentimento do passado, de grande potência da União Soviética, de respeito do Ocidente, mas nas questões que lhe interessam, eu acho que assume mesmo a liderança efetivamente de uma forma mais discreta, e eu diria que a Rússia sabe isso. Mas isto se calhar permite aqui alguma repartição de papéis, que é a China atuar sobretudo mais no campo, eventualmente, de algum tipo de questões, eu até diria também económicas e comerciais, porque ela aí projeta largamente o seu poder e tem outras capacidades que a Rússia não tem, e deixa este lado mais, vai lá, de agitar o sistema internacional, de declarações mais contundentes, que encaixam muito bem na política externa da Rússia. Quanto à questão que me colocava sobre a aproximação da Índia e da China, bom, houve aqui um passo diplomático, temos que reconhecer que houve aqui um passo diplomático, as relações tinham-se deteriorado muito desde um confronto que houve há 4 ou 5 anos, não tenho agora exatamente de memória, naquela zona conturbada dos Himalaias, na fronteira. Isto reaviva os fantasmas de guerras até no passado, nos anos 60, entre os dois países. Bom, e há sempre ali potencialmente uma tensão, mas agora parece que estamos no momento realmente de algum pragmatismo dos dois países e da aproximação. É difícil também perceber se isto será apenas um passo, pronto, de normalizar relações diplomáticas e a coisa fica por aí, ou se evoluirá para algo mais, porque eu penso que também quer a Índia, quer a China olham para muitos campos e vão jogando com os BRICS, dando-lhe mais importância ou menos a estas relações, consoante também as situações mais importantes e as alternativas que têm noutros campos. Mas eu lembro, por exemplo, a propósito disto, é verdade que na altura as relações, lá está, entre a Índia e a China estavam notoriamente más, mas quando houve a negociação daquele grande acordo do Pacífico entre os países da ASEAN e também a China, o Japão e outros que até são aliados dos Estados Unidos, que a China anunciou como uma grande vitória no comércio internacional ao criar-se uma grande zona de comércio livre, o que é factual, a Índia acabou por se afastar dessas negociações, porque a Índia também tem aqui uma outra questão em termos económicos. Eu acho que receia ficar demasiado economicamente e politicamente, claro, na órbita da China, que tem outra economia de outra dimensão, e a China, apesar de tudo, é bastante menos protecionista, apesar de ter uma quantidade de entraves e de mecanismos de comércio internacional duvidosos, o nível de proteção aduaneira da outra é muito mais baixo que a Índia, portanto a Índia também tem mais dificuldades em inserir-se dessa forma na economia internacional. Mas claro, pode ser um passo num caminho eventualmente futuro, mas eu diria que isso só acontecerá com uma conjugação muito peculiar de circunstâncias. Eu vejo isto para já mais como uma normalização pragmática de relações apenas entre os dois. Como o início do diálogo. Para terminar, Zé Pedro, o envolvimento de um terceiro país nesta guerra pode arrastar outros países para o conflito? Bom, há um risco. Eu acho que aqui nós não devemos também entrar num pessimismo exagerado ou num certo alarmismo, como para às vezes diz, né? Eu não sou muito partidário de banalizar a expressão Terceira Guerra Mundial, embora infelizmente às vezes isto vem-nos à cabeça, se não podemos estar a dar passos errados que levem a isso. Mas, e a expressão tem sido recuperada a este propósito. Exatamente. É uma expressão que tem sido recuperada, já existiu noutros momentos críticos, mas infelizmente agora volta-se a usar, talvez a abusar também frequentemente. Mas também não estou a dizer isto para subestimar o risco, obviamente que há aqui riscos e que, de facto, entrarem mais países de alguma forma no conflito aumenta sempre estes riscos pelas reações potenciais que isto pode, ramificações potenciais que isto pode gerar. Para já, não me parece que se esteja neste grau, e voltamos à questão, nem me parece que ninguém queira fazer esse tipo de escalada, mas sabemos que infelizmente às vezes a escalada ocorre, embora não sendo a intenção de nenhum dos intervenientes fazer isto, ela ocorre por causa das situações que se geram. Agora, também não me parece aqui que haja necessariamente aqui já a formarem-se duas alianças globais também que se confrontam, não é? Eventualmente isto a Rússia até gostaria esse discurso, não é? Fazia lembrar os velhos tempos de alguma forma da União Soviética, da Guerra Fria e de líder de uma contra-aliança aqui no Ocidente. Não me parece que seja isto que estamos a ter, mas obviamente que há aqui sempre alguns riscos adicionais de internacionalização do conflito e de eventualmente, pronto, isto por uma qualquer razão acabar por arrastar para algo que ninguém quer. Mas, como eu dizia, também me parece, apesar de tudo, haver aqui alguma cautela da parte da Rússia, porque, pelo que se sabe, será para atuar em território russo, ou seja, a Rússia poderá sempre dizer que está a defender o seu território de um ataque da Ucrânia, embora sabemos que isto tem um contexto, claro,
que não é, obviamente não foi uma invasão gratuita, isto veio num contexto de uma guerra, mas a verdade é que se isso se mantiver aí, não houver aqui depois mais implicações, eu diria que o risco é relativamente baixo. Assim, obviamente é mais um interveniente nisto, não é? Mas é um risco relativamente baixo. Agora, não sabemos os precedentes que isto pode criar, e aqui entramos sempre no tal terreno, não é, de se outros Estados depois também não acharão que eventualmente podem enviar ou para a Ucrânia ou mais para a Rússia, e se isto não começa então aí a perder o controle, mas não estamos aí felizmente nesse ponto. Agora, aqui há algum motivo de preocupação adicional, naturalmente, que eu penso que sim. E ocorre, já agora, só uma nota também, isto também não ocorre por acaso, se calhar nesta cimeira da grande visibilidade que a Rússia procurou ter e mostrar que não estava isolada no mundo, não é? Que faz nesta altura na Rússia, e não convém não esquecer que o Vladimir Putin até tinha um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional, não é? Portanto, isto ter vários líderes de 30 países ou assim do mundo a falar, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, também tem um papel difícil, temos que reconhecer nisto, mas é sempre um trunfo que Vladimir Putin vai instrumentalizar, obviamente, não é? Claro. O outro aspecto aqui também a ter em conta é, eu julgo que muito importante nisto, que nos leva a outros assuntos, mas mais uma vez uma espécie de vazio de poder que há nesta altura nos Estados Unidos, muito em cima das eleições, não se percebendo quem vai ganhar, o que é que se pode tomar medidas estratégicas, portanto há uma certa paralisia da política externa norte-americana, o que é propício para estes atores avançarem no terreno e criarem uma espécie de factos consumados. Muito obrigado, Zé Pedro Teixeira Fernandes, foi um prazer. Muito obrigado, foi um gosto também. Para terminar, o milagre da multiplicação dos retiros espirituais. Neste episódio de Como Assim, um podcast onde se disseca os fenómenos da cultura pop, Inês Rocha explora as nossas obsessões coletivas. Visitamos o retiro e procuramos perceber o fenómeno, o que leva as pessoas a este tipo de eventos. Obrigado por ouvir o P24. Bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.